Vamos conhecer 10 tipos de farinhas ideais para receitas sem glúten. A primeira delas é a farinha de arroz. É uma alternativa popular à farinha de trigo, uma opção econômica e acessível em várias regiões do mundo. Pode ser encontrada na forma branca ou integral. É rica em vitaminas do complexo B, zinco e magnésio. A farinha de arroz é feita a partir do grão de arroz moído. Pode ser feita a versão caseira com a ajuda de um liquidificador e peneira. Temos um vídeo aqui no canal explicando como fazer. Importante salientar que essas farinhas alternativas não têm os mesmos elementos presentes na farinha de trigo, portanto, o resultado não terá as mesmas características. A segunda farinha é a farinha de aveia. A aveia é considerada um alimento funcional e confere sensação de saciedade. É rica em fibras, proteínas e possui baixo índice glicêmico. Para se obter a farinha, inicialmente ocorrem as etapas de limpeza e tostagem. Em seguida é feita a flocagem, que produz flocos grandes, médios e finos. Os flocos são moídos e dão origem ao farelo e à farinha de aveia. O terceiro item é o polvilho doce e o quarto, o polvilho azedo. Tanto o polvilho doce quanto o polvilho azedo são amiláceos derivados da mandioca, obtidos após a lavagem da massa ralada da mandioca e posterior decantação da água da lavagem. O polvilho doce passa posteriormente pelos processos de secagem e moagem. O polvilho azedo tem um processo semelhante ao do polvilho doce, porém passa por uma etapa de fermentação, o que lhe confere um sabor característico e a capacidade de conferir mais leveza e crocância às receitas de pães e biscoitos. O quinto item é a fécula de batata, um amido extraído da batata, obtida a partir da secagem e moagem da batata, o que libera o amido. Tem sabor neutro e pode ser usada para dar textura e consistência a alimentos sem glúten. A sexta farinha é a farinha de grão de bico. Ela é rica em proteínas, fibras, ácido fólico, fósforo e magnésio. É uma excelente opção para substituir o trigo. Embora seja usada em receitas doces, é mais usada para fazer pratos salgados. A farinha de grão de bico pode deixar um sabor residual nas receitas. O sétimo item é o amido de milho, também conhecido como maizena. É amplamente utilizado como espessante em receitas de molhos, cremes e sobremesas. É uma opção sem glúten que melhora a textura e a consistência dos alimentos. A oitava farinha é a farinha de mandioca desidratada. É uma farinha pouco explorada. Às vezes é confundida com a farinha de mandioca usualmente encontrada em supermercados, as quais passam por prensagem no seu processo de produção, onde ocorre a eliminação de parte do amido e outros elementos. Diferentemente disso, a farinha de mandioca integral não passa por prensagem. É obtida de forma a preservar todas as propriedades da mandioca, a qual é descascada, lavada, moída e seca, ou desidratada e posteriormente moída, como é feito na versão caseira. A nona farinha é a farinha de sorgo. O sorgo é valorizado por suas propriedades nutricionais, incluindo a presença de fibras, proteínas, vitaminas e minerais. É uma excelente opção para quem busca uma dieta sem glúten. Além disso, o sorgo é uma fonte rica de antioxidantes. Essas características fazem do sorgo uma alternativa nutricional interessante e versátil para ser incorporada na dieta de pessoas com intolerância ao glúten e para aqueles que buscam alternativas. E a décima farinha é a farinha de trigo sarraceno. O trigo sarraceno é também conhecido como trigo mourisco. Apesar de se chamar trigo, não contém glúten. É uma semente e não um cereal como o trigo comum. Essa semente possui uma casca dura e possui cor rosada a marrom. É uma farinha rica em antioxidantes, fibras e minerais como magnésio e fósforo. Deixe nos comentários quais dessas farinhas você já usou e quais são suas favoritas. E não perca os próximos vídeos, onde faremos receitas com essas farinhas e mostraremos o resultado de cada uma delas. Até o próximo vídeo.